Olá! Você sabia que o narcisista também sente medo? Nesse vídeo de hoje, eu vou falar sobre o medo do narcisista. Eu sou o pastor Israel, conselheiro comportamental, e esse é mais um vídeo do canal Aconselhando Vidas. Muito bem. Na maioria das vezes, nós ouvimos falar de que narcisista não tem medo de nada, não tem emoções, não tem nada a ver com qualquer tipo de sentimento. Mas isso não é verdade. O narcisista, como qualquer outra pessoa, ele também sente medo. Ele sente medo de várias coisas no seu dia a dia. Ele também tem esses sentimentos, só que ele reage de uma forma diferente. E eu quero colocar aqui, no vídeo de hoje, 5 medos, temores, que o narcisista tem com relação à vida, aos seus comportamentos e como ele evita esse tipo de medo. Mas antes, se você gostou desse assunto e quer acompanhar com outros assuntos, se inscreva no nosso canal, dê o seu like é muito importante porque vai fazer com que esse vídeo e essas informações cheguem a mais gente, a mais pessoas que precisam. Comente aqui se você tem um caso desse na sua família, se você já passou por isso, se você está passando por esse tipo de abuso narcisista, e comente e compartilhe esse vídeo com outras pessoas, ok? O narcisista, ele tem medo de muitas coisas que abalam o seu status quo, de como ele está vivendo naquele momento. E ele tem medo que as pessoas, as suas vítimas, descubram esses medos e use para se livrar dele. Os narcisistas, eles não são extraterrestres que não têm sentimentos humanos. Não. Eles têm medo e eles têm segurança. Só que eles camuflam tão bem essa condição, esse medo, fazendo manipulações que são características desse transtorno de personalidade, voltando a lembrar que transtorno de personalidade não é doença, é um transtorno de personalidade, certo? Então, o medo gerado pelas suas vítimas faz com que ele se sinta mais confortável no seu modo de viver. E o maior medo é que esse segredo seja conhecido pela sua vítima e a vítima comece a se proteger desse mal. Esses medos que eu vou trazer aqui, eles são o ponto fraco do narcisista. E eu peço a você que tenha cuidado ao usá-lo, porque ele vai defender com unhas e dentes essa colocação. Tá certo? Então, o primeiro medo que o narcisista tem é de exposição. Ou seja, o narcisista, ele morre de medo de ser exposto, de ser revelado a sua condição, porque quando eles são expostos, a sua máscara cai e ele se revela verdadeiramente como ele é, ou como eles são, tanto o homem como as mulheres. E ele se revela, ou ela se revela, uma pessoa muitas vezes cruel, muitas vezes perversa. E essa máscara que protege ele
mostrando uma figura boazinha, ela cai por terra. E nessa exposição, o seu maior medo é de que as pessoas vejam a verdadeira personalidade dele ou dela. A sua falta de empatia, a sua falta de sentimento, né? Aquele sentimento humano e as mentiras que elas ou eles contam, né? Aquela capa de pessoa boazinha, aquele desprezo pelos sentimentos dos outros, pelo sofrimento de sua vítima, tudo isso ele morre de medo de que seja revelado. Ele sabe que se as pessoas descobrirem quem ele realmente é, ou quem eles realmente são, eles vão fugir deles. As suas vítimas vão fugir. A sua vítima vai procurar um jeito de sobreviver. Então o que é que ele vai fazer? Ele vai tentar inibir qualquer tipo de investida nesse sentido. Porque ele tem um medo terrível de que você o exponha na sua família, que você o exponha no seu trabalho, que você o exponha nas suas redes sociais e as pessoas fiquem sabendo quem ele é. Ele tem medo que as pessoas o exponha aos seus amigos, aquelas pessoas da comunidade, aquelas pessoas da igreja, aquelas pessoas do clube, aquelas pessoas da ONG. Ele morre de medo que essas pessoas saibam quem ele é. E por isso, esse é o primeiro dos maiores medos do narcisista. Olha, precisamos entender uma coisa que é importante. Que expor um narcisista é correr risco, certo? Para você expor um narcisista nas suas várias condições, é necessário que você esteja preparado ou preparada e acompanhado ou acompanhada. Porque eles têm dois caminhos. Ou eles fugirão de você, ou eles enfrentarão você. E isso é que você precisa ter muito cuidado. Tá certo? O narcisista, ao ser exposto, ele vai reagir. Ele vai reagir. Ou usará a fuga e deixará você em paz, ou ele vai usar a agressividade. Porque o medo ele prepara você, prepara o seu corpo, ou para fugir ou para lutar. E o narcisista, se você mexer com o medo do narcisista, pode desencadear ou gerar uma agressividade contra você. Então, se você usar com sabedoria todos esses medos que eu vou expor aqui, para compreender, para entender o que está passando e para ter estratégia de ação, tudo bem. Mas se for para usar de uma forma bruta, tome cuidado. Tome cuidado. Então, use com sabedoria tudo o que eu estou dizendo. Não vai expor ele sem ter uma saída, um escape, uma proteção. O que você vai fazer? Primeiro você vai conversar com ele. Converse com ele. E diga, olha, eu já sei de tudo, eu já sei como você é, eu não quero esse tipo de pensamento, de condição na minha vida, certo? Então, ou você para, ou você toma um rumo, porque eu não vou ser saco de pancada de ninguém. E aí, você
pode até ameaçar que vai contar a família, mas tenha cuidado. Tenha cuidado, que isso vai fazer você se posicionar, tomar coragem, e ele vai fugir de você. Ok? Ele vai fugir. Mas se sua postura for agressiva, ou seja, quando você começar a contar a ele, a chamá-lo a atenção, ele se tornar agressivo, o segundo medo é de que o narcisista tem medo da rejeição. Medo da rejeição. O narcisista, na realidade, é uma criança ferida profundamente, é uma criança que foi machucada, é uma criança crescida que foi maltratada no passado. E ele se sente abandonado, ele se sente carente, ele se sente incapaz, ele morre de medo de ser rejeitado, como qualquer criança morre de medo de ser rejeitado. Por isso, ele usa uma capa, ele usa uma máscara. E essa máscara esconde uma pessoa profundamente machucada, uma pessoa profundamente maltratada. Para isso, ele deseja e quer realmente conseguir, através de manipulações, que é a única arma que ele acha que tem para conseguir aquilo que ele deseja, que é a atenção, que é a paciência, que é que as pessoas façam coisas para ele, por ele. E esses pensamentos vão nortear todo o seu procedimento, todo o ciclo de atenção que ele tem durante o contato com as pessoas, e em especial com a sua vida. Ele quer você o tempo todo com ele. Ele quer você junto dele, o amando, o obedecendo, sendo fiel a ele. Ele vai exigir disso. Ele vai perguntar se você vai ser fiel a ele, se você vai estar com ele até o final da vida, se vai até morrer com ele, vai viver com ele o tempo que ele tiver disponível. É assim que ele quer que você reaja. E essa é uma condição muito séria. Eles têm medo de ser rejeitados. Eles têm medo de ser escanteado. Ele tem medo que você saia desse relacionamento, porque ele não suporta viver sozinho, sem o seu ponto de apoio, né? Sem o que nós chamamos de suprimento narcisista. E essa é uma verdade tão grande que ele, quando pratica o terceiro ciclo do relacionamento narcisista, que é o descarte, ou seja, quando ele lhe deixa porque você não tem mais os nutrientes necessários para ele sobreviver na sua condição, então ele lhe deixa livre. Mas aí, com pouco tempo depois, ele volta, porque ele não suporta perder. E nessa condição, eles não querem ser rejeitados. E se você for refazer a sua vida, aí é que ele nota mesmo que está sendo rejeitado, aí ele volta com aquele hovering, né, que é aquelas promessas de amor eterno, de desculpa, de que errou, mas que vai se consertar e vai ser uma pessoa boa, que mudou o coração, vai querer até ir à igreja, vai levar você para todo canto e vai fazer tudo o que você quiser para lhe reaver, para reaver o seu depósito de suprimento narcisista. E se você cede, vai reiniciar com ele o ciclo narcisista, que é a condição de
querer você, de lhe dar todo o seu apoio, de lhe dar todo o carinho, e que depois vem a parte da desvalorização, né, que é quando ele começa a voltar a lhe criticar de novo, até o descarte novamente. É assim que funciona, com todos eles. Então, esse tipo de procedimento é muito importante que você saiba. Ele morre de medo de ser rejeitado. Tá certo? O terceiro medo do narcisista é que ele tem medo, ele morre de medo de críticas. Morre de medo de críticas. Ele não suporta ser criticado. O narcisista não gosta de ser confrontado, de ser criticado, que seus erros sejam apresentados diante dele. O que ele quer, o que ele mais teme nesse caso, é que alguém chegue para ele e critique por algo que ele fez ou por algo que ele é, mesmo que essa crítica tenha a conotação de uma crítica construtiva. Ele não vai aceitar crítica, nem muito menos crítica destrutiva ou construtiva, porque o que ele entende e o que ele aceita é que as pessoas o amem, que as pessoas o elogiem. Ele quer ser elogiado, ele quer ser exaltado, ele quer ser colocado no pedestal. E eles não sabem lidar com os seus defeitos. Não adianta explicar a ele que ele tem um defeito, porque na cabeça dele ele não tem defeito. É aquela história, olha, eu só errei no dia que eu achava que eu estava errado. Essa é a condição do narcisista. Então, precisamos entender isso com clareza para que a gente possa lidar, né, seriamente com o problema. Então, o narcisista, quando confrontado com o seu problema, quando você aponta um defeito dele, ele vai virar uma fera. Ele vai ficar furioso, ele vai ficar louco de raiva e partir para a agressividade. Essa agressividade muitas vezes pode ser verbal, é uma agressividade emocional, mas pode chegar a uma agressividade física. Então, como começar a confrontá-lo? Olha, quando conversar com o narcisista para tentar, de alguma forma, convencê-lo de alguma coisa que ele fez, que ele não vai aceitar, mas você vai tentar conversar e exigir mudanças, ele ficará num estado de alteração de consciência terrível. Ele vai tentar fazer com que o jogo mude. E ele vai dizer os porquês ele faz isso. E, de certa forma, ele vai achar um meio de culpar você por essas atitudes dele. Porque essas agressões verbais, emocionais, é uma forma de escape dele, porque ele acha que você está colocando defeito nele que ele não tem, ou defeito nela que ela não tem. Então não adianta você chegar para ele e dizer, olha, você tem que mudar o seu comportamento, você tem que mudar o seu jeito, você tem... Ele jamais vai fazer uma autoanálise, jamais. Jamais ele vai parar para dizer, olha, eu estou com esse problema de narcisismo e eu quero ser curado. Ele jamais vai procurar isso. Pode ser que aconteça num eventual milagre de alguém
chegar e dizer isso numa terapia e procurar ajuda, mas é muito difícil. Ele jamais vai admitir o seu erro. Ele vai partir para a ignorância, para a luta, para a guerra. Ele nunca assumirá a culpa, porque a culpa para ele sempre será sua. Sempre será sua. Então, por confrontá-lo, você despertou nele uma coisa que ele não queria, que ele não gostava, mas que você o provocou. Então você é culpada pelo seu ódio e ele vai odiar. Ele tem uma facilidade incrível de odiar. E aquilo que não é parte do jeito dele, do controle dele, ele vai odiar. Certo? Porque eles não codificam, eles não aceitam crítica, nem que sejam as construtivas, ele não vai admitir seus erros e ele vai se tornar hostil e vai lhe atacar de alguma forma. Então não adianta querer que ele mude, porque ele não muda. Eles têm esse medo e ele tenta se defender o máximo com as agressividades, que é muito comum entre eles. O quarto medo que o narcisista tem é de ficar sem o seu suprimento. Narcisista. O narcisista ele morre de medo de perder a fonte do seu suprimento. Eles, quando entram no relacionamento, ele suga todo o nutriente que tiver daquele relacionamento. Todos. E quando chega no final que você não pode mais oferecer a ele esses nutrientes, ele vai procurar em outros locais outro suprimento. O narcisista está sempre atrás de suprimentos para que ele continue validando a sua vida e ela passe a ter algum valor para ele. Quando ele notar que o seu fornecimento de suprimento está se acabando, como é que ele nota que está se acabando? Como é que ele sabe que está se acabando? Eu vou dizer aqui com poucas palavras para você entender. Quando você estiver fraca, quando você estiver deprimida, quando você estiver aceitando tudo que vier, se a morte vier, está tudo bem, se tudo, eu já estou sofrendo tanto, não está mais reagindo às provocações dele. Quando você estiver cheia de mazelas, cheia de problemas emocionais, cheio de tudo aquilo que lhe deixa para baixo, que a sua autoestima está em frangalhos, que você não tem mais nada, nem saída para parte alguma, então ele começa a dizer, rapaz, não tem mais nada aí, eu vou partir para outro canto, eu vou partir para outras aventuras, porque é lá que eu encontro novos suprimentos ou novas fontes de suprimento narcisista. Ele não vai parar para cuidar de você. A bichinha está lá sofrendo, ela está deprimida, ela está chorosa, ela está se eu vou cuidar dela para que ela se recupere. Não, ele não vai fazer isso. O narcisista não se importa com as suas vítimas. Para ele, tanto faz como tanto fez. Porque para ele o que interessa é olhar para a próxima vítima, onde ele vai sugar todos os suprimentos até chegar no descarte. É por isso que ele morre de medo de perder esse suprimento. E por isso ele age dessa forma. O quinto e último desse vídeo é o medo de quebrar os vínculos. Esse medo é terrível para o narcisista. Porque
Quando o narcisista ele compreende que você está se recuperando e você está se livrando da opressão que ele faz ou fazia sobre a sua vida, e ele começa a ficar desconfiado, ele vai usar uma estratégia interessante, que é fazer de tudo para que você desista de tentar mudar. Ele vai fazer de tudo para que você não quebre o vínculo com ele, porque você é uma pessoa que é a sua boneca de preferência, é o seu fantoche de preferência. Então, para que você não veja as oportunidades e não tenha opções de sair desse cativeiro que ele criou para a sua vida, para você não reagir, ele vai mudar a estratégia. E o narcisista, ele vai tentar impedir que você escute, que você assista estes vídeos e ouça os conselhos que nós estamos dando aqui. Porque no momento em que você assiste esses vídeos, você começa a descobrir que você vive com um abusador. E que você agora quer fazer uma terapia, que você quer ler livros a respeito desse assunto, que você quer cuidar mais de você, que você quer investir mais na sua vida, na sua saúde, nos seus sonhos, que você quer colocar limites na vida do narcisista que você vive com ele. Então isso gera nele um medo muito grande. E esse medo, quiser vencer o narcisista, se você quiser, através dos medos aqui citados, tomar uma atitude, eu quero te dizer uma coisa: não perca tempo expondo ele, não perca tempo rejeitando, criticando, ou mesmo brigando com ele, porque nada disso vai resolver o seu problema. O que resolve o problema é você começar a pensar em você mesmo, a ter consciência de quem você é, a olhar mais para você, a olhar mais para a sua saúde física e mental, para buscar conhecimento, informações sobre esse tipo de transtorno, de como lidar. Aqui você já encontra, só nesse canal nós temos vários vídeos falando sobre esse transtorno e outros transtornos, e que você, à medida que vai assistindo os vídeos, você vai aprendendo ajudadas através desses conselhos, dessas orientações. Nós aqui não damos nenhum diagnóstico médico, apenas informamos a você e orientamos. Se você precisar, procure um profissional, um psicólogo, um psicanalista, se for um psiquiatra, se for necessário para medicação, mas sempre procure um profissional. Não fique apenas nos vídeos, tá certo? Então nós ficamos por aqui. Até o nosso próximo vídeo. Que Deus nos abençoe.